os teus filhos saiam daqui cheios do teu poder, das tuas bênçãos, ó Pai. Oh Deus amado, vamos louvar mais uma vez, Senhor. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois pra ser maior não há que me render e te adorar. Renda-se meus pés, Senhor. Tudo que há de mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado que eu ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei, te louvarei, não importa as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus, te louvarei, não importa as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus, te louvarei, não importa as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus. Glória a Deus. Senhor meu Deus, Pai querido, Pai eterno, Deus forte, Deus poderoso, este é o nosso Deus que nós servimos, o Deus que nunca perdeu uma batalha, o general de guerra que está pronto para olhar para nós e nos ajudar, Pai. Porque o Senhor colocou lá em Jeremias: clama a mim que responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabem. Por isso nós estamos diante de ti, Senhor, para te louvar, para exaltar o teu nome, Pai, e para ouvir a tua voz, meu Deus. Fala conosco, Pai. Coloca na nossa mente, Pai, descauteriza todo poder diabólico que estiver na nossa mente, Pai. Tira, meu Deus, toda confusão mental e espiritual, Senhor, para que possamos alcançar os lugares altos e não sermos jamais confundidos, Pai, porque o Senhor será conosco enquanto nós estivermos com o Senhor. Isso está na tua palavra. Mas se eu abandonar o Senhor, também eu serei abandonado. Mas o Senhor está sempre atento ao nosso clamor, pronto para nos salvar, pronto para nos guardar, pronto para nos guiar e fazer aquilo que deseja o nosso coração. Hoje é o culto da família, meu Deus, e nós entregamos todos os nossos filhos, nossos amigos, nossos parentes, Pai, nas tuas mãos, meu Deus. Protege e livra de todo mal, meu Deus, cada um dos nossos parentes. Abençoa a nossa casa, a nossa vida e a nossa família. E fala conosco nesta tarde, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Vamos aplaudir o Senhor e vamos sentar. Hoje é o dia que celebra os mortos, né? Mas os mortos não louvam mais ao Senhor. Nós temos que louvar o Senhor enquanto temos vida. Eu sempre falo isso para a igreja, porque é isso que Deus fala na Bíblia, né? Agora nós vamos falar de um assunto, já que terminou a eleição, nós vamos trazer, né? Trazer à luz da palavra o que mais ou menos aconteceu, irmão, nesta eleição. E nós vamos ver que a responsabilidade de tudo que acontecer daqui para frente é do povo de Deus.
Todos? Não, alguma parte. O Bolsonaro, ele perdeu por 2.100.000 votos, mais ou menos. Agora veja, 32.400.000 pessoas não foram votar. 3.400.000 pessoas votaram em branco. Votaram nulo. 1.700.000 pessoas votaram em branco. Agora, da abstenção, 32.400.000. Calcula-se que 5 milhões aí de abstenção foi do povo evangélico. 5 milhões! Os evangélicos deixaram de votar. E desses também, dos votos branco e nulo, calcula-se que também uns 2 milhões, ou 1,5 milhão do povo evangélico que votaram nulo. Nulo, anularam o seu voto. Esqueceram disso, ó, da palavra. E outra parte, né? Inclusive pregadores, pastores, votaram contra Deus. Votaram na feitiçaria, votaram na bandidagem, votaram no projeto do mal. Nós vamos ver um texto aqui na Bíblia, que Deus tinha um projeto para o povo dele. Tirou da escravidão o povo dele. Mas aquele povo rebelde, vendo o que Deus estava fazendo, mas se rebelaram contra Deus. Foi o que aconteceu aqui no país, irmão. O povo de Deus se rebelou contra o projeto de Deus. O Brasil, o nosso país, depois de uma crise, depois de um vírus, depois de uma guerra, o povo de Deus, eu não estou falando para o povo do mundo não, o povo de Deus, que entende a palavra, viram que o Brasil estava progredindo no meio da guerra, no meio da pandemia, quando o povo do mundo, né, o faraó queria aprisionar o povo. Não foi isso que o povo de Deus viu? Foi ou não foi? E por que se abstiveram? E por que votaram contra o projeto de Deus? Ou por que deixaram de votar? Foram contra Deus. Só que esse povo, irmão, vai pagar um preço. O sangue dos inocentes estarão na mão deles. Há tempo de se consertar? Claro, irmão. Deus é longano mesmo, espera que você se conserte. Que você reconheça que errou em fazer isso. Agora nós vamos para o texto, para vocês verem que a mesma coisa que aconteceu aqui no Brasil, aconteceu na antiguidade. Vamos lá para Êxodo capítulo 13. Êxodo capítulo 13, livro do Êxodo capítulo 13. Irmão, o povo de Deus, Deus dá sabedoria para usar entendimento, fazer comparações. Não é ficar olhando para um homem e para outro, é fazer comparação que Deus quer fazer, irmão. A grande comparação, aquele palácio do governo, aquilo era consagrado ao demônio. Quando entrou um homem que abriu aquele palácio para pregar a palavra de Deus, para orar, o diabo se rebelou, irmão, e cauterizou a mente de muitos, e o povo de Deus não percebe isso. Fica, que esse cara fala palavrão. Não importa o que o cara fazia, o que importa é que ele não estava contra o projeto de Deus. É isso que o povo de Deus não percebe. Pregadores, pastores. Eu tenho uma colega minha que essa semana postou novamente, eu fiquei calado.
Teve pessoas na minha família, houve uma treta, né, como fala, no grupo da família. Porque pessoas, irmão, parece que estão com a mente cauterizada, formadas, advogadas. Será que não tem uma cultura para discernir entre o bem e o mal? E o povo de Deus é pior, irmão. Povo de Deus que se chama pelo nome de Deus, que se diz cristão, principalmente os evangélicos. Não se diz que é 35 milhões de evangélicos? São 70 milhões de pessoas? E por que 32 milhões e 400 mil pessoas se absteve de votar? Dessas 32 mil, calcula que 5 milhões de evangélicos não foram votar. Por que eles não foram? Por que votaram branco? Por que votaram nulo? Ressaltando novamente. Foram contra o projeto de Deus. Deus tem um projeto grande para essa nação e não vai poder ser abalado. O diabo não vai prevalecer. Só que o povo vai sofrer por mais algum tempo. Como aconteceu, Deus teve que acabar com todo mundo e começar, através de um dilúvio, para começar tudo novamente o projeto dele. E Deus espera, mandou Jesus, para que quem se arrepender seja salvo. Mas tem pessoas que não querem ser salvas, mesmo dentro da igreja. Como é que a pessoa vai ser salva se ela é rebelde à palavra? Deus está mostrando para ela, ela é contra. Então vamos lá. A mesma coisa que aconteceu lá, aconteceu aqui no Brasil. Vocês vão ver. Êxodo capítulo 13, versículo 3. 13, 3. E Moisés disse ao povo: lembrai-vos deste mesmo dia em que saíste do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou daqui. Portanto, não comereis pão levedado. Pão fermentado, né? Fermento dos fariseus, é isso que representa. Deus mandou o povo lembrar de quando eles eram escravos e como Deus tirou. Deus esqueceu, a mesma coisa o povo brasileiro, irmão. Esqueceram que há pouco tempo atrás, os comércios estavam fechando, as pessoas estavam havendo um desemprego monstro. Aí Deus levanta, faz um projeto, levanta uma pessoa e o povo rejeita. O povo de Deus, não estou falando povo do mundo não. Estou falando povo de Deus. Eu estou pregando para o povo de Deus. E se você estiver nesse meio, por favor, se conserte com Deus. Porque as penas virão, olha. Ai daquele que recalcitar contra a palavra de Deus, meus irmãos. Ai daquele que for contra o concerto de Deus. Ai, todos aqueles que foram contra morreram lá no deserto. Deus preservou quem? Os filhos dele. Os filhos deles. E vou pular para o versículo 21, né? Aqui Deus manda se lembrar dos feitos, como foi que ele tirou, e quem eram as pessoas antes. As pessoas esqueceram, ué. Mente cauterizada. Esse povo, eles viram, quando Deus tirou eles do Egito, mandou eles se lembrar do que era passado. Eles viram de dia a nuvem cobrindo, parecia um ar-condicionado para aquele povo não morrer na sequidão do deserto. E à noite, uma coluna de fogo para aquecer, parecia um aquecedor. Eles também esqueceram disso. Eles não olharam para a roupa deles, que não se gastava. É como você hoje. Está empregadinho, está bonito, está tudo bem. Ou mais ou menos, está comendo. E aí? E o que virá depois aí?
Já está havendo aí guerras, pessoas discordando aí E os que morrerem por causa da omissão do povo de Deus? Vão botar a culpa na Deus? Tem pessoas culpando Deus. E cadê as profecias? Não, as profecias foram certas. Deus tem um projeto. Deus mostrou, mas Deus não vai votar. Deus não saiu de casa para ir votar. Deus mostrou. Foi como mostrou para esse povo. Vocês têm que crer aqui e fazer o que é certo. Se eu vejo o certo ou errado, entre o certo e o errado, eu vou votar no certo. Vou estar ao lado do certo. Entre o que mente e o que não mente, eu vou estar do lado do que não mente. Entre o que está a favor do povo de Deus e o outro que não está, eu vou estar ao lado do que está a favor do povo de Deus. Não importa quem seja ele, irmão. E o povo de Deus esqueceram disso. Aí depois o povo de Deus aqui tinha alimento maná todos os dias para ele. A água saía da rocha no momento que eles tinham mais sede. Não é isso que Deus fez com a nossa nação, irmão? Nação caída. As igrejas foram fechadas pelo povo ímpio. E que a igreja também vai pagar um preço. E quem será culpado? Os omissos e os que foram contra o projeto de Deus. Estou falando do povo do mundo. O povo do mundo vive do mundo. Estou falando do povo de Deus, que se omitiram, que foram ingratos com Deus. Deus fazendo a pátria prosperar. O emprego começou a aparecer. De 14 milhões de desempregados, agora só está 8,5. Já é um grande salto. O povo não viu isso? O povo não viu toda a redondeza, os países, tudo caindo na derrota, a Europa caindo na derrota, não viram isso? O povo de Deus, que é um povo inteligente, mas ficaram com a mente cauterizada, por quê? Porque desprezaram a palavra, como esse povo desprezou, irmão. Projeto de Deus, como eu disse antes, ninguém vai anular, jamais. A igreja, tem uma profecia para a igreja, os nossos jovens vão despertar. Agora, o projeto que Deus tinha para hoje, não será para hoje, será para amanhã, para depois. E aquelas vítimas que vão cair diante desse projeto? Nós seremos os culpados aí. Nós não, eu estou com as mãos limpas, eu pelo menos, Agora, quem está nesse contexto que eu estou falando aqui, peça perdão a Deus. Por quê? Porque Deus é longano, meu irmão. Vamos para Isaías 45. 21 e 22, que eu esqueci de falar. 21. E o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, para guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para alumiar, para que caminhasse de dia e de noite. Para que caminhasse sossegado, irmãos. Era esse projeto que Deus tinha para nós. E o povo de Deus foi omisso. Foi contra. Como esse povo foi contra, Nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Deus nunca tirou. Deus sempre está pronto para nos abençoar. Quando ele chega, eu preguei isso essa semana, é só vocês ir lá na mídia. Deus pede para o povo escolher, está aqui a bênção e a maldição. A pessoa está vendo a bênção, mas escolhe a mal. Mesmo Deus diz, olha, eu sugiro, escolha a bênção. Então a bênção e a maldição, quem escolhe somos nós, porque Deus está pronto para nos abençoar. As conversas fáceis, as coisas fáceis, é a mesma coisa uma igreja, irmão, que só prega facilidade. Você vai viver na facilidade, mas vai para o inferno.
O cristão vai viver na facilidade, mas vai para o inferno. O cristão tem que orar, o cristão tem que jejuar, o cristão tem que ler a Bíblia. E o cristão, ele tem que estar aqui, ó, diante disso. Se ele fugir disso, ele não é cristão. Então está aqui a palavra. Deus deu tudo para aquele povo. Mas chegou determinada hora que aquele povo mandou Moisés, que eles não aguentaram Deus, ver nem o resplandecer de Deus, mandaram Moisés falar com Deus. Moisés se consagrou e subiu o monte. Ficou 40 dias lá, sem comer e sem beber. Diz a palavra de Deus. Se consagrando pelo povo. A igreja se consagrou, irmão. A igreja fez jejum, fez oração. Mas aqueles que estavam nem aí com jejum, com oração, fizeram tudo contrário. Foram contrário ao que a igreja queria. Quer dizer, ao projeto de Deus. E aquele povo que ficaram lá, ficaram em festa lá embaixo. Tanto que, quando fizeram o bezerro de ouro, tiraram os presentes que Deus deu para ele, os brincos, as alianças, as correntes, e fizeram o bezerro de ouro, que por pressão, o Arão, que era o sacerdote, né? Foi ele mesmo que fundiu o bezerro, pressionado por aquele povo rebelde, porque aquele povo ia matá-lo mesmo. Ele pressionado fez o bezerro. Quando aquele povo começar a adorar aquele bezerro, Deus disse: desce, Moisés, o teu povo está corrompido. Já não era mais povo de Deus. Entendeu, irmão? Quando a gente se corrompe na palavra, já não pertence a Deus. É igual um mentiroso. O cara que mente, já não faz parte do povo de Deus. Ele pode dizer que é cristão, mas ele não é. Perante Deus ele não é. Porque Jesus falou isso. Jesus não mente. Então, o povo se corrompeu. Quando Moisés chegou, o povo estava tudo já de tão bêbado, de tanta festa, estava até nu, fazendo um monte de coisas absurdas. Não é? E Moisés ficou tão irado, irmão, que quebrou aquele bezerro, moeu, fez aquele povo beber aquela água, né, com ouro, um pedaço, fez aquele povo beber. Mas Deus não mandou fazer isso. Deus mandou queimar o bezerro. Mas Moisés, com raiva, né, despedaçou aquilo, ficou pó, e fez o povo beber aquele pó. Esse mesmo pó é o pó que nós, povo de Deus, vamos sofrer aqui. Os bons e os ruins. Deus tem livramento para nós? Tem. Nós vamos ver aqui na palavra. Mas o projeto de Deus foi anulado. Projeto de prosperidade para o povo brasileiro. O Brasil, onde você viu, gente, o povo de Deus era para parar, para clamar, para agradecer a Deus. Onde é que você viu o Brasil acima dos Estados Unidos? Acima dos países europeus? Bombando. A prosperidade, o negócio, as firmas começou a abrir, que era tudo fechado, você via aluga. Será que as pessoas não perceberam isso? Igual esse povo, eles não perceberam que eles eram escravos, não tinha nada. Quando eles estavam no deserto, já tinham um patrimônio, cada um tinha seu patrimônio. Porque Deus deu a eles quando saiu de lá. Não foi eles que adquiriram, porque escravo não adquire nada. Enquanto nós formos escravos, nós não vamos adquirir nada, irmão. Nós temos que ser livres, mas livre na palavra, obediente a Deus. Vamos lá para Isaías 45. Isaías 45, a partir do versículo 20. Eu vinha maquinando hoje, aí Deus me deu essa palavra assim. É essa palavra que eu quero que dá. Por isso que eu estou dando a palavra, irmão.
Ah, está triste? Eu estou triste porque o que vai acontecer com o Brasil, irmão, não é comigo. Eu já tenho 64 anos, 65. Já passei por cada dificuldade. Sei que vou junto. Minha empresa estava começando a bombar, né? Começando devagarinho. Aí a minha empresa estava quebrada, irmão. De 50 funcionários, ficou 12. Com salário atrasado como eu estava. A empresa chegou a dever de hora extra para mim 16 mil reais. Hoje pagou tudo. Estava começando. Eu tiro pela minha empresa. E as pessoas não viram isso. As pessoas que eu digo, o povo de Deus, não é o povo do mundo. O povo do mundo quer cerveja, futebol e carnaval. O povo de Deus não. O povo de Deus tem que, no lugar de um boteco aberto, tem que querer uma igreja. No lugar de criticar uma igreja, critica um boteco. No lugar de criticar qualquer homem e mulher de Deus, critica as pessoas do mundo. Nós estamos falando aqui com o povo de Deus a verdade, que eles foram omissos, se omitiram e vão pagar um preço. Vão pagar um preço, viu, irmão? Deus é longano, vai perdoa se a pessoa se humilhar, né? Nós vamos ver aqui também, mas que eles vão pagar um preço e vão estar com sangue nas mãos. Isso é o pior, irmão, que vai morrer muito inocente nesse Brasil. Você avalie se aconteceu uma guerra civil, que aqui no Brasil nunca teve. Já teve guerra civil, mas conflitos militares, né? Polícia, mas guerra civil, o povão mesmo, todo envolvido. Não, irmão. A nação está dividida no meio, parentes xingando um outro, outros no Facebook, quem for desse, favor me tirar. Olha aí, esquecendo as amizades, irmão. O grupo da minha família, foi preciso eu, como homem de Deus, apaziguar. Meus irmãos, os políticos amanhã fazem as mesmas alianças, nós não. Nós temos que olhar o projeto do Brasil. Quem errou, errou, irmão, não tem mais jeito. O que é que nós podemos fazer? Só eles lá agora. O que nós podemos fazer, o mundo já está fazendo, é indo para frente dos quartéis, disso, daquilo. Nós não, agora temos que orar, jejuar mais. E é o que eu estou fazendo. Minha parte eu faço. E muitos crentes fazem, né? Oraram. Mas aqueles que não tinham compromisso nenhum, nem com a família, nem com a pátria, nem com nada, se omitiram. Ou votaram contrário ao projeto de Deus. Aí é pior ainda. E os depois fica duvidando de Deus, das profecias. Cadê Deus? Cadê as orações? Eu já cheguei a ouvir. Cadê o jejum que o povo fez? Deus é soberano, irmão. Deus vai fazer o que está no coração do povo que ele lê. Ele não viu o povo dele perfeito diante dele, como não viu esse povo aqui do Egito. Ele viu um povo imperfeito, querendo os seus próprios interesses, não a unidade. Eu preguei essa semana também, foi domingo, né? Sobre a unidade. O povo de Deus tem que estar unido no mesmo sentimento, irmão, de nação, de pátria, de pessoas, do bem comum. E não estão, irmão, não estão. E Deus viu isso. Deus viu isso no povo dele. As orações foram ouvidas, foram, irmão. Todas elas, o jejum foi certo. Só que adiou o projeto de Deus. Adiou, irmão, o projeto de Deus. A casa está dividida. Jesus disse que casa dividida não prospera. Não prospera casa dividida. Se seu lado estiver dividido, ele não vai prosperar. Tudo que estiver dividido, se sua empresa tiver um grupo funcionário dividido de outro, ela não vai para frente. Nada. E quanto mais uma nação dividida, é uma brecha para as outras nações invadirem. Pessoas loucas querendo entregar a Amazônia aos países aí. Que é isso, gente?
Cadê a nossa soberania? Deus abençoa a nossa pátria para nós guardarmos a pátria. Nós cristãos temos que guardar em oração, mas se for preciso lutar, nós temos que sair para a luta. Nós temos que sair para a luta. Vamos lá, Isaías 45, versículo 20. 20. É isso? Não, pastor. É 45. 45, 20. 45. 20. A página pulou aqui. Congregai-vos e vinde. Chegai-vos juntos, vós que escapastes das nações. Nada sabe os que conduz em procissão as suas imagens de escultura, feitas de madeira, e roga a um Deus que não pode salvar. As pessoas, irmãos, tiveram os homens como imagens de escultura, que não pode salvar eles. Deus é quem pode salvar a nossa nação. Não é Jair Messias Bolsonaro, não é o Lula, muito menos o Lula, né? Nós já vimos. É o projeto de Deus que estava sobre a nação. E o homem que ele colocou lá, o povo tirou, o povo não quis, rejeitou. Da mesma forma que Jesus. Jesus ia ser crucificado? Ia, mas não pelo povo dele. Mas o povo dele escolheu o quê? Soltar Barrabás e não soltar Jesus. Não só prender Jesus, como crucificá-lo. E até hoje, e aqueles pessoal foi pior ainda, que eles disseram que o sangue daquele inocente caísse sobre ele e sobre os filhos dele. E até hoje Israel, eu sempre falo isso, até hoje Israel é uma nação próspera, porque eles têm os princípios bíblicos, por isso que vem a prosperidade, mas é uma nação que não tem paz, dorme com um olho com o outro aberto. Por quê? Está rodeado de inimigo, louco para tomar aquilo, louco para destruir Israel. Não destrói porque Deus tem uma promessa sobre Israel. Anunciai e chegai-vos e tomai conselho todos juntos, irmãos. Não é disperso. Tem crente dispersos. Escuta a palavra hoje, amanhã faz diferente do que está na palavra. Não prospera, não vai para frente. Espiritualmente falando, irmão. Quem faz ouvir isso desde a antiguidade? Quem desde então o anunciou? Porventura não sou eu o Senhor? O próprio Deus está dizendo, quem essas coisas, quem fala? Sou eu. Não há outro Deus senão eu, Deus justo e Salvador, não há fora de mim. Se você quiser um Salvador fora de Deus, não há, você não vai encontrar. Não vai encontrar teu marido, não vai encontrar teu presidente, não vai encontrar o santo. É Deus, irmão. O cristão tem que ser baseado em Deus. Tudo, até o buscar do seu emprego tem que estar em Deus. Tudo é em Deus. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Não há outro Deus, irmão. Se você for contra esse Deus que te fez, que te formou, você é contra tudo, irmão. Contra até a tua vida. Não há futuro na tua vida se você for contra o projeto de Deus. Se você vive murmurando contra Deus, lamento, seu fim será terrível. Mas Deus fala para mim e para você hoje. 2 Crônicas 7. 2 Crônicas 7.
Segundas Crônicas, capítulo 7. Reis, Crônicas. Esse é o projeto de Deus para nós, hein, irmão? Ah, mas eu errei, irmão. Eu estou nessa lista aí dos que prevaricaram, que não foram lá, que não deram, foram contra o projeto de Deus. Então, Deus vai falar com você agora. É hora do conserto com Deus. 7 vezes cairá o homem, 7 vezes ele levantará. Mas Deus nos deu a inteligência, a sabedoria, e Ele pede para nós buscarmos. Está lá em Provérbio 3, né? Buscar a sabedoria. Sabedoria para saber discernir entre o bem e o mal, saber o que está acontecendo, ter um campo visual grande, irmão. Não é ser aquela pessoa, ai, vai cair picanha do céu, vai cair cerveja do céu. Aonde, irmão? Segundo Crônicas 7, 14, 15, né? 14, se meu povo, está falando com quem? Com o povo de Deus, não é com o mundo. O mundo que quer picanha e cerveja, é o mesmo que quer carnaval, é o mesmo que quer futebol, é o mesmo que não quer trabalhar e quer viver das riquezas do país. São chupins. Deus quer que você trabalhe, irmão. Para isso que você nasceu, para trabalhar. Não foi viver à custa de ninguém. Nem o filho, depois que cresce, ele quer que viva às custas de pai e mãe. Não quer, Deus não quer. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Tem que se humilhar? Tem. Foi o que a igreja não fez, se humilhou. Se humilhar é reconhecer o erro, irmão. Reconhecer que está errado. Muitos nem participaram do jejum, de oração, de nada. Por isso que caíram na desgraça. A mente foi cauterizada e fez tudo contrário à palavra de Deus. E orar. Tem que orar, irmão. Sem oração, o diabo é fácil de te enganar. E buscar a minha face. Buscar o Senhor sempre, irmão. E buscar a minha face. Olha o que Deus está pedindo aqui. Se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos maus caminhos. Que maus caminhos são esses? Tudo que a Bíblia condena. Tudo que é contra o projeto de Deus. Crente assinar embaixo a favor do aborto, a favor da legalidade das drogas, a favor do cerceamento das igrejas, a favor de um projeto de opressão, irmão, projeto diabólico. Então eles têm que se humilhar. Eu tenho que me humilhar. Nós temos que nos humilhar. Para quê? Então ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então ele vai nos ouvir se fizermos isso, irmão. Não adianta mais ficar discutindo política, discutindo isso. Quem errou, errou, irmão. Tem que reconhecer o erro, se humilhar. Ah, eu não concordava com os dois, fui lá, votei em branco. Anulei meu voto. Não fui votar. Então, você está nesse meio, você tem que se humilhar. Para que Deus sare a sua terra. Você foi contra o projeto de Deus. A nação estava prosperando, aos seus olhos, se destacando. Aquilo que dava prejuízo estava dando lucro. Será que você não percebeu? As coisas boas chegando?
Tem coisas boas chegando, não é? E sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos. Olha o que Deus fala. Agora estão abertos os meus olhos. Deus vai olhar você com mais atenção, para ver se você vai mesmo se humilhar, para ver se você vai orar, para ver se você vai fazer o que Deus pede, né? E atento os meus ouvidos à oração deste lugar. Ele vai ouvir tua oração, irmão, na medida que você esteja de acordo com Ele. Andarão dois juntos se ambos não estiverem de acordo? Então, quem foi contra o projeto de Deus, não andou de acordo com Deus, né? O povo de Deus viu, e eu sempre bato nessa tecla, que tudo que era consagrado ao demônio, nós conseguimos derrubar. Os altares de Baal, lá naquele congresso, os altares de Baal, lá no Senado, os altares de Baal, lá dentro da casa presidencial, que aquilo era um antro, irmão. Ali dominava as trevas. Ninguém sabe quantos bodes foram sacrificados ali, irmão. Quando Deus restaura o altar, aí o povo é contrário. Deus não disse que você ia encontrar facilidade. O povo não viu um homem sendo atacado 4 anos? Todos contrários a ele, o diabo, o inferno todo se unindo contra o homem, não viu? O povo de Deus, estou falando com o povo de Deus, não estou falando com o povo do mundo. O povo do mundo quer matar o cara mesmo. Tem ódio, porque perderam muitas coisas, né? As facilidades. E ele vai voltar com toda aquela facilidade para a turma dele. Os bandidos comemoraram. Fizeram festa. Já atacaram um monte de lojas. Ceasa. Estão mostrando nas redes sociais, né? Os pés com as algemas eletrônicas lá. E dizendo, o papai agora é presidente. O povo de Deus, junto com essa pessoa. Olha que falta de sabedoria do povo de Deus. Eu vi uma senhora falando uma coisa, e eu concordo com ela. Você saiu da sua casa, você fechou a sua casa? Todos fecharam sua casa com chave, quem saiu de casa? Seu carro você fechou? Mas nós entregamos a chave do Brasil para essa turma tomar conta. E aí? A sua casa está aberta. No estado da Califórnia, nos Estados Unidos, irmão, criaram uma lei. Olha a lei diabólica. Criaram uma lei que até $950 não é crime, irmão. O que é que está acontecendo agora? Não estão roubando um celular, porque qualquer celular lá custa $100. Estão roubando o supermercado, o cara enche o carrinho e sai com ele. Deu $950, o supermercado não pode fazer nada. O que é que está acontecendo? As empresas tudo fugindo de lá. A cidade vai ficar o quê? Deserta. Vai faltar o quê? Empregos. Quem foram os responsáveis? As pessoas que botaram aquelas pessoas ruins lá, para votar em lei ruim. Né? Então nós temos que abrir nossa mente, né? Então, esse era o recado de Deus para o povo dele. Eu estou falando assim porque eu estou gravando este culto. Muitas pessoas vão ouvir isso aqui. E se não ouvirem, tem a palavra de Deus que é a mais importante. Jesus disse que não veio para julgar o mundo, mas nós seríamos julgados pela esta palavra.
Desta palavra eu e nem você vamos escapar. Aquilo que o homem plantar, Jesus falou que vai colher, irmão. Se eu plantar desgraça, eu vou colher o quê? Eu vou colher fruto de amor? Se eu planto guerra, eu vou colher guerra. Guerra. Se eu plantar guerra, eu vou colher guerra, irmão. Não vou colher paz. Jesus disse que é para mim levar a paz, não provocar guerra. Então, nós temos que saber o que nós vamos plantar, porque nós vamos colher, irmão, mesmo sendo crente. As pessoas que foram contra a palavra de Deus vão colher, por isso que eu falo, porque eles semearam mal. Lá é o livro de Tiago que diz que vocês pedem mal e não recebeis. Mas é essas coisas aí. A pessoa chega aqui, ora pelo filho, ora pela família, que Deus livre ela do assalto, do homem sanguinário, né? Da bala perdida, do acidente. Aí sai daqui, é a favor de tudo isso. Do assalto, é a favor do assalto, do roubo, do homem sanguinário, de toda coisa ruim. Não foi uma plantação mal que ela fez? Foi que ela foi contrária à palavra de Deus. Mas vamos chegar nesse último versículo que foi dito. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, está atento à palavra. Eu virei e sararei a vossa terra. Deus quer sarar a nossa terra, a nossa pátria, a nossa família, irmão. Mas tem que começar da nossa casa, irmão. Uma nação, ela começa numa casa, numa família. Eu já soube aí, irmãos, que no shopping aí, mesmo ainda não tendo dividido aqueles banheiros, os caras entram na cara dura no banheiro da mulher e nem quer saber. Está aí. Não é isso que eles pregam? Não foi isso que alguns crentes votaram? Vão passar por isso. Ele e a sua família. Está a sua filha lá no banheiro, de repente um marmanjo entra, pronto. Ela, biquinho calado. É as consequências que o povo de Deus vai sofrer. O povo do mundo nem está aí mesmo. Nessas viradas aí cultural que eles falam que é cultural. Os caras urinam no meio da rua, as meninas urinam no meio da rua, nem estão aí, irmão. Estão tudo cheio de droga, estão tudo cheio de... Não estão aí. Mas nós não, nós prezamos pela nossa família. Nós temos caráter. E o cristão tem que ter caráter, irmão. Vender até o caráter. Mas vamos orar pela nossa casa, nossa família. Nós vamos entregar um azeite. Esse azeite, irmão, tem mais de 1.000 orações. Foi consagrado por mais de 1.000 pastores. Mas é o pastor é usado por Deus, irmão. Esse azeite você vai usar onde Deus mandar, irmão. Já está consagrado, eu não vou consagrar mais. Porque já está consagrado. Aí Deus vai dizer o que você vai fazer com esse azeite, irmão. Agora, uma coisa que eu quero deixar bem claro para os irmãos: não brigue por causa de política, ou por causa de futebol, por causa de nada, irmão. Eu torço pelo um time, a gente zoa às vezes lá no trabalho, mas brigar não. Né? Agora o destino... Nós temos que fazer agora o quê? O que a gente pregava antes. Deus não mandou orar pelos os governantes? Quem estiver no poder, nós vamos orar por eles, irmão, para que eles errem menos. Se for o Lula, nós temos que orar para o Lula não errar quanto errou antes, para que a nossa nação esteja próspera e Deus continue o projeto dele, mesmo através de um... Ele agora não vai ter facilidade, irmão, vai ter um Congresso e um Senado totalmente contrário a ele. E nós temos que orar para que
O Brasil tenha progresso, porque se o Brasil não tiver progresso, nós estamos mortos. A maldição já foi, o Brasil já foi amaldiçoado por culpa do povo de Deus, por omissão do povo de Deus. Não é por omissão do mundo, né? O mundo resolveu, o mundo já queria isso. Contrário. É esses crentes que chama crente Nutrela, é aquele que vive assistindo novela, esquece da palavra de Deus. O Pantanal. Eu assisti o Pantanal quando era da Manchete. Eu gostava do Pantanal. Mas não tinha entendimento hoje. Eu nem fazia parte do povo de Deus. Eu dizia que era de Deus, mas era do mundo. Eu bebia, eu fumava, eu fazia um monte de outras coisas ruins. Nós temos que ter os princípios bíblicos, verdade na nossa boca. Sem princípio não há homem com verdade. O homem que não tem princípio, ele não tem verdade. Jesus tinha princípios. Jesus ia na casa do pecador, da pecadora, mas não pecava. Olha, mas não pecava. Se eu for na casa de um pecador, não é para falar de igreja, irmão, é para falar de Jesus para ele. Não é para falar de igreja, falar contra pastor, contra igreja, contra isso, contra aquilo. Não, é para falar de Jesus para ele, para levar o evangelho e pregar o evangelho. Foi isso que Jesus mandou. Não foi para ir falar de igreja. E a tua igreja, como é que está? E a tua? Não estamos aqui discutindo. Todos que estão na igreja, a igreja é um hospital. Tem pessoas aqui que estão na UTI. Outras já, graças a Deus, foram libertas de tudo, mas outras precisam ir se libertando devagarinho. Umas ainda fumam demais, outras bebem demais, outras ainda falam palavrão demais, outras ainda são rebeldes demais, e precisam ir se ajustando, irmão, à palavra de Deus. Erreis por não conhecer as Escrituras, não é isso? Erreis. Jesus falou, erreis por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Vamos orar agora? Você que já trouxe seu pedido de oração, eu quero que a igreja venha aqui orar sobre esses peixinhos aqui, que nós vamos fazer uma busca agora de avivamento. Senhor meu Deus, Pai querido, Pai amado, eu apresento cada uma dessas pessoas, Pai, que estão representadas pelas fotografias, Pai. Que as bênçãos do Senhor que enriquecem e acrescenta dores, esteja sobre a vida de cada um, Pai. Perdoa, Pai, a nossa nação, perdoa o nosso povo, Pai, que pecaram contra Ti, Pai. Somente contra Ti pecamos, Pai. Mas nós pedimos, Pai, que o Senhor apaga a nossa iniquidade, perdoa os nossos pecados, Pai, pecados que cometemos por palavra, por ação, pecados de não prestar atenção na Tua palavra, meu Deus. Jesus querido, Jesus amado, agora nós vamos, Pai, abençoar e pedir, Pai, novamente, Pai, tudo, porque o Senhor disse, pedi e dá-se-vos-á, Pai, e nós sobre a Tua palavra, Senhor, sobre o nome do Senhor Jesus, nós lançamos, Pai, cada pedido de oração na Tua palavra, na Tua rede, meu Deus, em nome de Jesus. Pai querido, nós consagramos a Ti, Pai, cada pedido de oração. Nós queremos, Pai, que o Senhor venha, meu Pai, venha, Senhor, venha trazendo, meu Deus, bênção à nossa nação, venha trazendo, Pai, paz à nossa nação, venha trazendo paz às nossas famílias, Pai, converte esta nação, Pai, abençoa, Pai, o Teu povo aqui na terra, em especial o Brasil, meu Deus. Eu sei que Teus projetos não serão anulados, Seus projetos serão estabelecidos, e esta nação, cujo Deus é o Senhor,
será próspera, será o celeiro de enviar missionários, enviar jovens para outras nações, Pai. A tua igreja será poderosa aqui na terra, Pai. Acontecerão grandes coisas, meu Deus. Aquilo que o Senhor disse, que aquele que crê no Senhor fará grandes obras maiores que a que o Senhor fez, Pai, porque o seu nome será engrandecido, meu Deus. Ah, Jesus, nós abençoamos cada pedido aqui e pedimos que o Senhor olhe, Pai. Ah, meu Deus, porque o desejar do homem, mas o realizar do Senhor. Cura, meu Deus, abençoa a vida de cada um, Pai. Agora nós pedimos, Pai, a presença do Teu Espírito Santo. Vem com poder e vem com grande glória, Pai. Agora preenchendo o nosso coração, trazendo paz ao nosso coração. No lugar de choro, Pai, nós queremos riso. No lugar de luto, Pai, nós queremos, meu Deus, oh Jesus querido, nós queremos paz, nós queremos riso, Senhor. Nada de luto, Pai, nada de choro, Pai, porque o choro pode até durar a noite toda, mas o Senhor falou que a alegria viria pelo amanhecer. Meu Deus, abençoa a nossa nação, abençoa, Pai, o nosso presidente, abençoa seus ministros, Senhor. Pai querido, Pai amado, dá um bom destino à nossa nação, abençoa cada um de nós. Pai, nos enche agora com o Teu Espírito Santo. Oh, glorificado seja o Teu nome, engrandecido seja todo o poder, vem de Ti, Senhor, tudo é através de Ti. Glorificado seja o Teu nome, glória a Ti, Senhor, porque os Teus projetos não podem ser anulados. Glória a Ti, porque os Teus projetos serão estabelecidos. Ore canta labachuri anda labaia, ore calabachebe anda labachúria. Oh, glórias a Ti, Senhor, louvado seja o Teu nome, o Senhor é exaltado. Recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor, aleluia. Rabalabachebe anda labaia, ore canta labachúria, aramanebe anda labachebe, a glória a Ti, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus, para sempre seja louvado. Amém. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais doce, nome mais lindo, é o nome de Jesus. O nome de Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus sara os feridos. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito, é o nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Vamos. Aleluia. Amém, Jesus.